Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. Meu nome é Arthur, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai fazer o vídeo de fatos relevantes da semana. Foi até dia 22/11, outra semana que foi bem tranquila, porque teve um feriado bem no meio, né? Até eu tava por fora desse feriado, hein? No feriado novo nacional, né? Na quarta-feira, dia 20. Então foi uma semana bem vazia. Até semana passada foi tranquilo, porque também teve um feriado, né? Dia 15. Mas essa foi pior, né? Foi mais tranquila que a semana anterior. Então hoje vai ser um vídeo bem de boa. E hoje eu acho que não tem como escapar, né? Porque eu tava procurando temas alternativos pra gente comentar, sem nada que valesse muito a pena. Então esse vídeo sim vai ficar bem simples, né? Semana passada a gente conseguiu espremer aí, tirar bastante coisa interessante, mesmo numa semana pouco movimentada, né? Mas essa não vai ter jeito. Só aconteceu algumas coisas. Claro, tem fatos novos, né? Já de cara aqui. Mas a maior parte eram coisas que já estavam acontecendo e tudo mais, né? Então a gente parou aqui, mais ou menos, né? Deu pra ver o gap de dias. Lá porque teve o feriado na sexta. E aí já começou a semana com o fato que talvez seja o mais interessante desses daqui, que é o da Petrobras tendo divulgado o plano de negócios, tá? Assim, também não é nada de extraordinário. Então, o que que é o plano de negócios da Petrobras? Que eu já comentei aqui, né, em outras oportunidades. Acho que talvez até aqui no vídeo de fatos relevantes mesmo. Já nem lembro faz quanto tempo que eu faço esse vídeo. Mas o que acontece? A Petrobras, ela divulga, né, todo final de ano, né, um plano para os próximos 5 anos de investimento, né? Então, aí de 2025 até 2029, que é uma previsão, tá? Que é mais um olhar estratégico para o que a empresa está pensando, como ela está pensando em investir e tudo mais. Não é um guidance estrito, tá? Não é um compromisso que a empresa assume com isso aqui. Até porque no final do ano que vem ela vai divulgar o plano de negócios 2026 e 2030. Que, enfim, né, vai ter um overlap ali, mais ou menos, dos quase todos os mesmos anos, e ela pode mudar de ideia, ela pode mudar esse direcionamento estratégico. Então, para o acionista, né, o que é interessante de olhar aqui é ver basicamente o que a empresa está pensando, né, em termos de volume de investimento. Aí vamos ver aqui um por um, né? Esse aqui é o resumo, né? Tem os principais pontos do plano, né? Mas ela, você vê aqui, ó, que ela tem outros, né? Plano 2050 e tudo mais. Mas enfim, basicamente é um guidance geral, tá? Não é um compromisso com esses itens aqui. Então, o que está no plano aí para os próximos 5 anos é investimento na faixa 100 bilhões de dólares, é um pouquinho mais. E aí a gente já vai ver que é um valor relevante, mas perto do que a Petrobras está investindo é até, né? É um pouco maior, porque ela andou investindo alguns anos bem pouco, né? Mas perto do que ela está gerando de caixa, é um plano ok que cabe aí dentro da realidade da empresa. Né? 100 bilhões de dólares, hoje ali vai dar uns 500 bi de reais, 600, né? Dependendo do câmbio. Enfim, sei lá, vamos fazer um grosso modo 100 bi por ano de reais, né? É mais o que ela tem investido, mas não é nenhum absurdo, né? A Petrobras, nessa nova fase dela aqui, é uma baita de uma geradora de caixa, né? Depois que ela passou por aquelas dificuldades ali, 2015, 2016, né? Que teve grandes prejuízos, estava com endividamento muito alto e tal, foi vendendo ativos, foi melhorando a operação, contou com a ajuda do preço do petróleo, né? Também não foi só mérito dela, né? Essa nova fase da Petrobras, pós essa última alta do petróleo, ela é muito, assim, muito rentável, né? Muito geradora de caixa. A empresa está gerando consistentemente aí 200 bilhões de reais de caixa operacional. Então, sei lá, né, metade do CAPEX comprometido ali com investimento. Quer dizer, metade do CAPEX não, né? Metade do fluxo de caixa ficaria comprometido com investimento, que é um mix interessante, assim, pensando no futuro, na evolução da empresa. Ela pode continuar ali investindo 20, 30, mas com certeza ela vai desenvolver um potencial menor do que ela tem, né? Então, enfim, tem jeito. Para o negócio da Petrobras, exploração, produção de petróleo, precisa botar grana na mesa para você colher depois, né? Hoje ela está colhendo aqui parte daqueles investimentos que foram feitos lá atrás, certo? Na última década inteira, quando começaram aí a pensar no Petrobras, esquece essa confusão toda que teve, os prejuízos com derivados, os investimentos ruins em refinarias na época, mas no pré-sal
Foi, né? Foi todo o investimento na época, desenvolvimento de tecnologia, hoje ela tá surfando aquele investimento lá atrás. Então, se ela não investe hoje, fica difícil. E qual que é o ponto, né? Nessa época aí do pré-sal, né? Aceleração, o início da implantação do pré-sal, qual que foi o grande problema? Fora as outras questões, aí teve corrupção no meio, mau uso de dinheiro, óbvio, né? Mas olha só, a Petrobras investia, aqui ó, por exemplo, nesses 5 anos, muito mais do que ela gerava de caixa. Então, o plano de investimento da Petrobras aqui, por exemplo, né, dos anos 2000 e pouquinho, né, ele era muito maior do que a empresa tinha capacidade de gerar. E o que aconteceu? O endividamento foi nas alturas, e aí, com parte desses investimentos sendo mal feitos, né, em refinarias que acabaram nem indo para frente, tudo mais, e mais outros problemas operacionais e tal, a empresa entrou num buraco que quase não conseguiu sair. Mas dá para ver claramente que a situação hoje é diferente, né? Hoje a Petrobras tem capacidade para gastar esses valores, com tranquilidade até, ainda sobra bastante caixa para distribuir dividendo. No ano passado foi uma distribuição grande aí de 100 bi de reais. Nesse ano aqui de 2022, isso? 22. Ela distribuiu não sei o adjetivo, um caminhão de dinheiro, quase 200 bi de reais. Ela teve um fluxo de caixa livre de 200 bi. Então, no final do ano, ela resolveu distribuir, aí entrou uma discussão política, era final de mandato e tal, mas enfim. O fato é que grana ela tinha para distribuir esse valor e distribuiu. Nesses dois últimos, ela está projetando uma coisa ali perto da faixa de 100, que é razoável frente ao FCL da empresa, mantendo o endividamento controlado. Então dá para fazer as duas coisas. Nesse patamar que a Petrobras está, dá para ela gerar, com a geração de caixa que ela tem, dá para ela investir bem, né, vai ser o auge do pré-sal, nesses próximos 5 anos vai ser o pico ali de produção, de rentabilidade do pré-sal. Então é importante que ela mantenha os investimentos. Vai ser o início, talvez, de um período de transição para outras fontes energéticas. É um período que a gestão da Petrobras resolveu, né, manter o parque de refino que ela estava vendendo, né, na gestão anterior. Resolveu manter, então também vai precisar. Então, esses investimentos são importantes. Tá? E ainda sobra dinheiro para distribuir, se for o caso, né? Talvez um pouco menos, né? Mas, enfim, essas são os impactos nos números da empresa. Então, entrando mais ali, né, em relação a esses valores, a maior parte dos investimentos vai para exploração e produção, que é óbvio, né? Tá certíssimo. É o feijão com arroz da empresa, é onde ela ganha mais dinheiro, embora, né, ela tenha uma atividade grande de refino e tal, mas a atividade de exploração e produção é de longe a mais rentável para a empresa. Já mostrei isso aí em N vídeos que a gente discutiu. A questão do refino tem visões e estratégias diferentes. A gestão anterior, né, preferia focar só na exploração e produção, coisa que eu achava bem interessante, tá? E acabou vendendo refinarias, depois voltou atrás umas, tal, meio confuso. Mas também não é nenhum fim de mundo manter esses projetos de refino e tal, e, né, ter essa atividade também no Brasil, né? Não é o maior retorno sobre o capital que a empresa consegue, mas enfim, também não é nenhum desastre, tá? Mas positivo que ela mantenha a maior parte dos volumes de exploração e produção. A projeção de produção de 3,2 milhões de barris não é um grande crescimento, porque a Petrobras tem muito declínio. Essa última década que eu falei, o investimento no pré-sal, assim, foi muito acertado. Tá? Só que a empresa acabou largando muita coisa para trás. Então teve muito declínio também de produção que a gente está vendo agora, de muitas coisas que teve pouco investimento. A gente está vendo, por exemplo, lá o Bacora Leste, quando a Prio assumiu, né? Tava muito sucateado mesmo. Então uma coisa meio que vai compensando a outra. Mas enfim, né? A projeção ainda é no crescimento. Hoje a Petrobras produz 2 milhões e pouco de barris equivalente lá. Então ainda é num crescimento, tá? Então, investimentos de 20 bi em refino, transporte, comercialização, que é o que eu acabei de comentar, né? Tem visões distintas, não é nenhum absurdo a empresa manter isso aqui. Eu confesso que eu preferia uma visão mais clean da Petrobras, né? Na vocação dela de exploração, principalmente aproveitando o pré-sal como baita no ativo, mas ok, né? A gente não muda as empresas, cabe a gente aceitar ou não, mas a gente não consegue mudar as empresas, né? Pelo menos não a gente, né? E ainda vai ter alguma coisa lá para energias renováveis, não tá aqui, né? Esse aqui é um resuminho, né? É um valor também razoável e tal, porque é algo importante para a Petrobras, já que,
né, dobrando a próxima década, né, esse plano é até 2029. Já estaremos dobrando, né, para os anos 2030, olha só. E, enfim, né, fica difícil imaginar aí como vai estar o mundo desenvolvido em novas tecnologias, e a gente tem um potencial interessante, né? Seja qual for o caminho que der mais certo, de ser uma grande powerhouse, assim, o Brasil, de combustíveis renováveis, né? Seja qual for o caminho e tal, aí pelos biológicos, por hidrogênio verde e tal, a gente tem potencial para qualquer que seja. Então é importante que a Petrobras esteja, tipo assim, ela não vai destinar a maior parte dos investimentos, tá? A maior parte vai para exploração e produção, acertadamente, mas ela vai manter aí, né, de olho, né, acompanhando o que está acontecendo nos renováveis, para caso haja, né, um momento oportuno, né, se apresente, ela esteja preparada e não, né, esteja dormindo em berço esplêndido e a mudança chegar e ela nem sabe o que está acontecendo. Ela tem que estar pronta para reagir se for o caso, né? Hoje é ainda muito incerto isso, né? Então, mas pro futuro as coisas podem mudar rápido, né? Enfim, aí tem o plano, projeção de dividendos, né, do endividamento, mais ou menos em linha com o que está, os dividendos mais ou menos como que está. Pra ser bem honesto, eu vi o plano lá, eu olhei por cima também, não vi os detalhes. Cara, não é muito diferente do que a Petrobras tem feito, né? Uma vez bem estabelecido isso, que essa gestão, né, voltaria a dar atenção para refino, transporte e tal, né, que ia acelerar os investimentos em energias renováveis, manteve mais ou menos essa mesma linha. Então esse plano não traz nenhuma novidade. Mas o que é importante é isso, é avaliar, ver se faz sentido o que a empresa está propondo aqui dentro do que a gente enxerga na empresa. Isso aqui não fazia sentido, com certeza. Isso aqui foi um absurdo, né? Foram muitos anos, nem sei se começou aqui. Vamos pegar 20 anos atrás, a partir de 2005. Aí também não, né? Muito antigo, mas quando que começou a desbalancear a desbalancear a balança é ótimo, né? Basicamente aqui, ó. Aqui, como esse ano ainda foi justinho, né? Teve um FCL negativo, mas aqui começou a desandar. Então foram anos, né? Quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, né? Final dos anos 2000, início dos 2010, que a empresa estava queimando dinheiro, pagando dividendo, né? Mesmo queimando dinheiro, que a dívida explodiu e a empresa quase não se recuperou. Então, isso aqui não pode acontecer de novo. Tá? É o que tem nesse plano? Não, longe disso, né? Esse plano tá bem dimensionado, tá tudo bonitinho. Então, olha só, a galera faz uma tempestade, copo d'água, vai trocar governo, governo tal, já quebrou a Petrobras uma vez, vai quebrar de novo. Cara, é só acompanhar. Né? Não tem absolutamente nada nesse sentido. Esse governo começou ano passado, foi 2023. Ano muito bom para Petrobras, esse ano vai fechar muito bem. Ah, por causa do preço do petróleo. Óbvio, né? É o principal fator que interfere aí nos resultados da empresa. Mas a gestão não tem nada de errado. Né? Tá lá com um volume de investimentos maior do que os últimos anos. Tá? Interessante. Gerando bastante caixa, distribuindo dividendo dentro da geração de caixa, tá sobrando um pouco de dinheiro, né? Então tá tudo bonitinho aqui. Tudo nos conformes. Nossa gestão atual, você pode discordar e chegar e falar: ah, não, por mim vendia todas as refinarias. Eu sou um pouco assim, né? Não sou tão radical, mas acho que ela ser mais focada seria melhor. Mas ela tá fazendo um bom trabalho, e esse plano aqui que a empresa divulgou agora para os próximos anos não tem nenhuma grande alteração, mas, né, mantém essa linha de um bom trabalho, de investimentos um pouquinho maiores, mas dentro da capacidade da empresa, né, uma distribuição de proventos, né, boa, mas dentro da capacidade da empresa, um plano de endividamento adequado, tá tudo redondo aqui, tá? Então, é assim que você analisa a Petrobras, não é ficar vendo qual o governo que tá, quem que indicou de presidente e tudo mais, né? Então, importante, tá, para quem acompanha a empresa, estuda a empresa ou está considerando aí sobre a Petrobras, né? E dando uma olhada nesses planos, depois vendo se tá batendo tudo com o que a empresa tem feito e tem, né, pretendido fazer. Beleza, pessoal, sobre Petrobras? Aí vamos lá, tem várias coisas que estavam rolando, né? A Movida tá fazendo um ajuste lá que, né, não parece ser grande. A Vamos, né? O último fato aqui é a Vamos aprovou lá o Breaking News, né, na sexta-feira.
a segregação lá da automóvel, mas isso eu já prometi para vocês que a gente faz um vídeo específico da Vamos, porque não faz sentido a gente falar aqui no vídeo de fatos relevantes. Aí, né, as empresas de recuperação judicial, PDG, Paranapanema ali, né, tentando resolver. Camil, a gente já falou dessa operação lá dos ativos paraguaios, né, que eu comentei para vocês ficarem de olho, porque é algo meio esquisito. Esquisito, né? Real. Mas, enfim, acompanha-se. Que mais? Telebrás, então umas coisas que a gente nem lembra. Tá na bolsa ainda, mas tá lá. A Auren, que agora tem a S Brasil, a gente falou bastante no passado aí, nas últimas semanas lá da incorporação. Segue o jogo agora com empresa normal, programa de recompra. Esse lance da Brisanet eu fui até olhar, eu vi no e-mail do Eduardo de destaques. Sinceramente, eu não estava olhando, né? Tá em várias empresas que tá rolando esses eventos acionários aí, segregações e tal. Pelo que eu entendi, da Brisanet vai trocar o ticker, né? Hoje a gente investe, né, na Brisanet Participações, né? É o nome da empresa, né? É a empresa que a gente investe, tá? Que tem o código aí, ó, BRIT3. E ela foi incorporada pela Brisanet Serviços. Vamos ver, já que eu abri aqui, né? Tem muito para falar, mas enfim. E aí o que aconteceu foi uma incorporação, né, da Brisanet Participações, que é a empresa que tem lá listado, pela Brisanet Serviços. Então, né, o que aconteceu? Vai virar, tipo, foi tudo incorporado numa empresa maior, né, que é do mesmo grupo, mas, né, uma empresa estava acima ali no guarda-chuva, tá? E aí, enfim, vai deixar de ser negociado a BRIT 3 lá, Brisanet Participações, e vai passar a ser negociado as ações da Brisanet Serviços, né? Que vai ser um outro código de negociação, BRST3. Sempre dá trabalho quando troca os códigos assim, é duro lembrar de tudo, né? Vai ser mais um negócio para dar trabalho. Aí tem lá o direito de recesso, que eu já comentei para vocês, né? Que é um dispositivo para proteger acionistas de eventuais gambiarras, mas que na prática, assim, muito raramente compensa. Enfim, vai ser incorporado e é isso. Aparentemente, né? Vai ficar lá a empresa. Tipo, é só uma reestruturação, não vai mudar nada. Mas é sempre bom dar uma olhadinha lá. Né? Eles fizeram até uma ressalva do que a empresa pegou um waiver por causa do free float. Deixa eu ver aqui em governança. Né? Que o free float vai acabar ficando menor porque teve um direito de recesso, né? Tava em 20%, que é ali no limite. E aí, com os direitos de recesso, eles vão cancelar as ações, né? Quem pegar o reembolso, né, cairia para 18%, né? Abaixo. Então, pegaram um tempo para regularizar isso aí. Tá? É o que está escrito aqui a seguir, né? Então, vai ficar quase 19%, né, do free float, porque essas ações aqui o pessoal exerceu o direito de recesso e elas vão ser canceladas, né? Aparentemente não muda nada, tá? Mas é bom sempre dar uma olhadinha lá para ver se tá tudo nos... Né, quem segue a empresa, quem acompanha a empresa, para ver se tá tudo ok. Eu confesso que essa tinha passado fora do meu radar aí. Tem um monte de cisões, incorporações e tal rolando. Né? Essa que eu não tinha visto e aparentemente não muda nada, né? Pelo que eu vi, aparentemente nada. Virará Brisanet Serviços, né? Aí tem um outro CNPJ. Mas trabalho no fundamentei. Tem que trocar nome, trocar código, CNPJ. Aí tem, o pessoal vai lá ver se vai manter o histórico dos dados, se não vai. Mas aparentemente, para o investidor, não vai ter grandes alterações. Mas é bom vocês acompanharem e ficarem de olho, tá? Vai saber. Pois bem, seguindo aqui, a Simpar e a Vamos lá, né, que eu comentei lá, eles fecharam. Esse aqui era sobre esse posicionamento, era sobre os votos da Simpar na reorganização, e ela falou que ia votar com a maioria, né, na hora de incorporar lá, de cindir lá automóvel e tudo mais, que já acabou de ser aprovado, tá? Por falar em cisão, o da Atom tá rolando lá também. Enfim, esse aqui, esse é o mais enrolado de todos. Quando terminar, a gente dá uma olhada. Eu já falei rapidinho sobre o da Viveiro, acho que na semana passada, né? Que eles basicamente vão colocar alguns empreendimentos, aqui eles chamam de Greenfield, numa empresa nova que tá no processo de listagem e vai ficar o resto da Viver só com as tranqueiras lá, né? Pra quem quiser dar uma olhada, eu falei isso semana passada. O da Atom, espera terminar isso aqui e a gente vai dar uma olhada lá também nessa confusione, né?
uma semana bem tranquila. A Cora, eu vi que o Eduardo colocou no e-mail, só pra gente arranjar aí o que falar, né? É uma empresa aí bem de serviços hospitalares, é essa sim, no coração do serviço de saúde, que tá com problemas graves aí, principalmente relacionados ao endividamento, né? Então, uma dívida bem alta. O resultado operacional, o EBITDA cresceu, mas não cresceu o suficiente para fazer jus a esse endividamento mais alto, e aí com o custo da dívida pesando, a empresa está numa situação bem complicada, né? Porque o resultado operacional dela, né, não está cobrindo os juros, simplificando bem a história, né? Básico do básico, o EBIT da empresa não cobre o resultado financeiro negativo, juros da dívida. Aí, meu amigo, fica complicado fazer alguma coisa, a empresa despencou 90%, e complicado, né? Tirar isso aqui do buraco. A Cora tava no meu. Tava numa listinha pra eu fazer de vídeos de empresas que deram errado e tal, mas enfim. Essa série de vídeos aí já passou, tá? Então a empresa tá tentando basicamente, né, reperfilar a dívida, resolver e tal. Tem muito que comentar, né? O Eduardo lá destacou e tal no e-mail de fato relevante, mas é porque essa semana foi bem vazia, né? Nada demais. Mas, né, ela precisa dar um jeito aí. Como é que ficou a questão? Ela ia fazer uma emissão grande, não? Não tem nenhuma emissão no radar aí. Mas também nesses preços fica muito complicado emitir, né? A empresa valendo 500 milhões. E ela precisa resolver uma dívida aí de 3 bi quase, né? Ou ela faz uma diluição massiva e destrói o valor dos acionistas. Difícil pra Cora, né? Enxergar aí um ponto de saída. Eu não fiz vídeo dela, né? No final das contas. Estão fazendo recompra, mas mesmo assim, né? Fazer recompra numa situação dessa de caixa é bem complicado. Na verdade, devia ser só um programa, né? Acho que a empresa não tinha muita condição de fazer recompra, não. Então, essa, sinceramente, também tá fora do meu radar acompanhar os números, né? Empresa bem, bem ruim. Não faço ideia do que tá acontecendo. Lá em plano de investimento, ó, tem da Sanepar também, pra quem quiser ver. Né? Mais ou menos a mesma coisa do da Petrobras, tá? Vocês vão chegar lá e dar uma olhada em ver o que a empresa está planejando. Para as empresas de saneamento, já que tocamos no assunto, né? Tem um fato para se acompanhar, que é com o marco do saneamento relativamente recente, as empresas têm metas para cumprir de universalização do acesso à água, tratamento e tudo mais. E assim, a Sanepar é uma das mais tranquilas nesse sentido, né? Porque ela tem uns indicadores relativamente bons, exceto os ali de esgoto, né? O de esgoto dela não é muito bom. Dá para melhorar bem ainda. Então, essas empresas vão ter uma necessidade de CAPEX grande nos próximos anos, tá? Tanto que muitas estão buscando alternativas. A Sanepar mesmo fechou algumas PPPs, né? Então, tá interessante esse mercado de saneamento, né? A Equatorial se interessou, foi lá, comprou o controle da Sabesp, né? Vamos ver os próximos anos. Esse marco de saneamento trouxe as empresas se mexendo bastante. Você vê, olha como o nível de investimentos da Sanepar saltou bastante nos últimos anos. Acelerou bem. E isso pode, no futuro, se refletir em resultados melhores para a empresa, tá? Levou esse investimento maior a um endividamento um pouquinho maior, nada demais, assim. A empresa continua distribuindo proventos, mas você vê que é um payout baixo, né? O pessoal acha que utility sempre paga muito dividendo, mas saneamento é um business que tem que investir bastante, tá? Não dá para pagar tanto dividendo, não. Mas os números da Petrobras são tranquilos. Da Sanepar são tranquilos, a empresa crescendo ali, EBIT, né? Lucro deu uma estagnadinha, piorou um pouquinho aqui. Então, o resultado financeiro tá flat. Esse ano tá um pouquinho mais flat, mas os números da Sanepar são bem redondinhos, né? Para. A empresa promete, né? Ela entrega, ninguém espera uma multibagger da Sanepar, mas ela entrega aí números bem legais. Então, voltando aqui pro plano, a gente vai ver exatamente isso. Você vê que o CAPEX dela é alto, tá? O planejado, 2 ponto alguma coisa, bi, é mais alto que todos os últimos anos. Né? Então, vai dar uma acelerada nos investimentos. É claro, se a empresa fizer bem feito, se, né, tiver investimento com taxa de retorno legal, isso vai depois retornar, né, na forma do crescimento de receita, de revisões tarifárias e tudo mais, né? Então, você vê que é interessante, a empresa vai investir mais. Então, se você já não gosta tanto, assim, eu gosto de utility, mas eu prefiro as cash cows, que gera caixa e distribui,
Não é a Sanepar para você. A Sanepar é uma utility que tem resultado resiliente, mas que reinveste boa parte do capital, né? Buscando esse crescimento que ela entrega mais que muita empresa, né? Essas empresas mais paradas, né? Então, tem um crescimento de 15% composto do EBITDA, né? Bastante. Pegar o lucro líquido aqui é mais inconstante, mas, né, o lucro líquido também tem potencial aqui. Diminuiu. Nossa, tô precisando de um curso aí de usuário. 15 também. Mas se for uma empresa cash cow, dificilmente vai crescer 15% o lucro composto ao longo do tempo. A Petrobras de novo, cara. A Sanepar entrega um pouquinho dos dois, né? Um crescimento e, né, essa solidez de utility. Mas saiba que ela vai acelerar os investimentos nos próximos anos. E olha só onde é que ela vai investir mais, né? Eu nem tinha visto aqui. Em esgoto, quem diria, né? É onde ela tem os indicadores piores e ela precisa melhorar no tratamento de água. Então, tá bem direcionado onde ela precisa investir, tá certo? Então, assim que a gente acompanha a empresa, tá? Só não é, governo está, vai ter eleição, blá blá blá. Isso aí a gente deixa pra sardinhado. Então, mais um plano aí estratégico da Sanepar, mais um plano, né? A gente viu super rápido, mas que tá alinhado com os interesses da empresa, investimento onde ela precisa, né, melhorar os indicadores, investimento mais alto, tem, né, essa cobrança aí do marco de saneamento, universalizar ali os indicadores, né, aparentemente tudo ok. Por enquanto, a Sanepar tem condições de fazer frente ali àquele CAPEX, né, mas aquilo tem que se refletir em crescimento operacional, tá? Senão deixa de gerar valor para o acionista. E eu acho que só tem esse lance do Traders Club pra gente comentar, né? Porque, vamos ver aqui rapidinho. É simples também. É recompra. A CBA tá vendendo, a gente já falou disso aqui. Mais recompra, oferta pública, tesouraria. Mais sobre o plano estratégico lá, a Cora se virando. Né? E o que eu tinha falado, né? A GE que aprovou lá a transição da Vamos, que a gente vai comentar em momento oportuno. Então, para fechar o vídeo de hoje, super tranquilão. Nossa, um assunto que eu também sou totalmente por fora, né? Eu nem acompanho aqui. Eu já falei dessa Traders Club em algum momento, alguma live lá. Mas, enfim, também é uma empresa que não vale a pena os caras comentando, né? Destruição de valor, tal, tal. Né? Enfim, o pessoal também não curte muito. Os números da empresa são muito ruins, né? Ela abriu o capital naquele momento, em 2019. Ela IPO? Não, 2021 a gente tem aqui. No momento que o mercado tava bombando, aí sustentava, mas, né, é só aquele, né, suspiro lá. É uma empresa que, num momento de mercado mais difícil, né, tem uma queima de resultado operacional aqui muito grande. Deixa eu ver se consigo ver aqui mais detalhes dessas margens aqui. Margens brutas muito baixas. É primeiro que é pouco volume, difícil manter uma estrutura de capital, de empresa de capital aberto, né, com volume de receita na faixa de poucos milhões, né? Aí a margem bruta caiu muito, aí já dá prejuízo aqui no EBITDA de cara. O DRE completa pra gente ver. Margem bruta fraca, o G&A é muito alto, né? Então dá um prejuízo operacional já de cara violento. Que mais? Não tem muito mais a comentar. Voltar aqui pro normal. Né? Queima de caixa violenta, a empresa não tem dívida porque levantou dinheiro no IPO. Né? Tá queimando dinheiro do IPO, tá acabando já. Então eles sabem que se não, né, não estancar a queima de dinheiro, daqui a pouco vira pra dívida e já era, né? Mas enfim, uma empresa que não tem perspectiva. Eu já olhei os resultados dela, assim, mas perspectiva de resultado muito ruim. Me espantou o Eduardo saber comentar dela, porque no e-mail ele colocou lá, né, que tá vendendo a galinha dos ovos de ouro e tal. Eu falei, louco, Eduardo tá sabendo, hein? Tá acompanhando as tranqueiras. Mas enfim, isso aqui é muito comum quando uma empresa está em grandes dificuldades, que é vender os ativos que ainda têm valor. Quem que fez isso muito, né, recentemente? A Natura. Né? Vendeu lá as duas marcas melhores que ela tinha, né? As que eram mais rentáveis, mas era o que tinha mais valor para levantar dinheiro, né? E segurar a empresa. Tá? Pelo que o Eduardo tá falando, tá? Eu tô indo na dele, que é a Economática, que é uma empresa que presta serviços, né, financeiros, assim, tipo do Fundamentei, acho que tem alguma coisa do Fundamentei que vem da Economática. Né?
Então eles estão vendendo, né, para levantar dinheiro e tentar, olha, 60 milhões, né? Vai dar uma enxugada boa e tentar estancar essa sangria de queima de caixa, né? Tanto reforçar o caixa, como estancar ali essa queima que está acontecendo faz bastante tempo. O problema é que, tipo, o que eles tinham que fazer é tentar cortar esse DNA, né? Que a gente viu que é muito alto. Aí esperar o mercado melhorar. É mais ou menos isso que sobra para eles, né? Não, quero a DRE inteira. Então, isso aqui não casa com, né, essa receita aqui. Não interessa a margem bruta. A margem bruta deixa para lá. Mas esse volume de DNA em 70, 80 milhões por ano, né, é menor do que a receita média da empresa nos últimos anos. Não tem como manter. Então eu não sei se esse movimento aí de vender economática vai ajudar a reduzir o DNA da empresa. Né? Porque não adianta levantar 60 milhões, aí o caixa, né, que tá em 50 milhões, vai para 100, né? Ganha uma folguinha, mas continua queimando 50 todo ano e volta a queimar de novo. Então vai entrar 60 milhões aqui, vai reforçar o caixa, beleza. Só que se não tapar o buraco de queima de dinheiro, daqui a pouco tá em 50, tá em zero de novo. Né? Então espero que tenha reduzido a estrutura de custos da empresa, tá? Que é o que eles precisam fazer. Então, segunda etapa vai ser uma opção de compra, né? De 30 milhões. Que aí é opcional, né, para o comprador executar um não, né? A Reag. Cara, a Reag tá entrando em um monte de negócio, hein? Uns meio duvidosos e tal, mas esse aqui, se bobear, é bom, né? Porque o Eduardo deve conhecer a Economática pelo trabalho no Fundamentei, né? Então, enfim, né? Se ele tá falando que é a galinha de ovos de ouro, né? Deve ter um serviço bacana e tal. Talvez seja um bom investimento. Para o Traders Club, é o que resta, né? Traders Club é o nome, né? TC. É Traders Club. É o que resta, né? Vender os anéis para salvar os dedos. Enfim, né? E tentar achar alguma saída ali. Mas eu acho que o principal trabalho tem que ser nessa: reduzir a estrutura de custos. Se não cortar na carne, fica difícil recuperar de outra forma, né? Porque a receita mesmo crescendo não tá dando sinal nenhum que isso vai acontecer. Ok, pessoal, era isso então, né? Hoje foi melzinho na chupeta aí, tranquilo, tranquilinho o vídeo da semana, nada demais. Última notícia e aprovação da mudança lá da Vamos, né? Já comentou. E é isso aí. Mais uma semaninha com feriado bem no meio, foi bem tranquilo. Vamos ver no final do ano o quão movimentado vão ser as semanas. De repente a gente suspende esse vídeo, né? Tipo, nas 2 últimas semanas de dezembro, com certeza, não vai ter nada. Não vale a pena, né? Gravar e vocês também não vão assistir lá em pleno Natal, vídeo de fato relevante. Então eu vou ver com o Eduardo ali quando a gente suspende. Se continuar muito tranquilo, assim, já nas próximas semanas, de repente a gente retoma depois. Porque é sempre assim, final de ano, todo mundo esquece o mercado. Aí no começo do ano seguinte vem aquela correria lá. Sempre assim. Mas vamos ver, né? Se tiver coisa legal, a gente comenta. Se não, em algum momento aí, já avisando, em dezembro, a gente vai suspender os vídeos, né? Não faz muito sentido continuar acompanhando. Essas 2 últimas semanas já foi bem tranquilo, né? Vamos ver se continua desse jeito aí até o final do ano. Mas, enfim, quando tiver coisa legal, a gente comenta aqui. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso aí. Grande abraço a todo mundo e até os próximos vídeos. Valeu!